O que levou a Aline, né, para esse caminho de ser uma doula? E o que é ser uma doula, né? Vale dizer que hoje nós estamos aqui com a Elimara, que é uma médica pediatra, né? E que é nossa aluna lá em Curitiba, mas hoje fez essa delicadeza de nos acompanhar. Então, qualquer coisa, nós estamos bem aparadas ali, não é? Ótimo. Então, Aline, assim, o que levou essa menina, né, para esse caminho de ser doula? O que motivou você? Quais são os movimentos, né, que você percebeu em você, que você foi para se tornar uma doula e estar nesse caminho? Porque é um caminho de bastante responsabilidade, nós sabemos, mas um caminho de muita entrega. Então, eu gostaria de ouvir você um pouco, né, sobre isso, e você contasse, né, para todos nós, e o objetivo maior, a vontade mesmo, né, é que as pessoas entendam mais o que faz uma doula, o que de fato pode trazer para a família e para essa criança, como que fica essa mãe. Então agora eu gostaria de ouvir você. Bom, da minha parte, obrigada, né, por estar aqui. É uma honra, né, uma honra estar com a mestra no Dia dos Professores. Eu fui professora por 12 anos antes de me tornar doula. Então, foi uma trajetória que eu me orgulho muito. Então, também estou muito feliz de estar aqui contigo nesse dia, né? Que maravilha. Em segundo lugar, ser doula para mim mudou muito, profundamente depois da nossa jornada. Porque se houve um movimento que me levou a ser doula, ele ficou claro, curado e mais harmonizado depois de toda a nossa jornada, né? Então, é de muita alegria essa oportunidade da gente agora, nesse lugar de conforto, de segurança, de leveza, desses 4 anos como doula, quase 4 anos, né? Conseguir levar ainda mais, entregar muito mais para esse cuidado, para esse lugar, para essa família, né? Então, uma doula. Por que eu me tornei doula primeiro, né? Eu me tornei doula porque eu já era psicoterapeuta e eu acompanhava algumas mulheres que tinham sintomas durante a gestação, principalmente sintomas emocionais, de inseguranças, de medos, vivenciavam estruturas que no meio da gestação, estruturas familiares que no meio da gestação se desconfiguravam e se viam sozinhas, então elas iam para a psicoterapia integrativa, cuidava corpo, mente, alma, espírito, né? Tentando encontrar uma confiança e uma segurança para o gestar, para a maternidade, para o parto, para o pós-parto. Uma das gestantes em que eu acompanhei, aqui em Joinville já, há 5 anos atrás, ela não ia ter o companheiro com ela, e ela pediu para que eu acompanhasse. E no mesmo período surgiu o primeiro curso de doulas de Joinville, que foi gestativa, da doula Heloísa, até quero mandar um abraço para ela, que é a mais famosa aqui, que tem mais tempo, né, na cidade, eu preciso honrar quem veio antes. Claro. Né? E ela, então, fez esse curso e eu, a princípio, naquele primeiro momento, fui até lá para encontrar com conhecimentos em que eu pudesse, durante o trabalho de parto, ajudar essa gestante que eu acompanhava. Só que foi muito mobilizador, porque todo o curso falava do feminino, falava do maternar, falava da maternidade, e eu encontrei explicações, primeiro, para o que eu vivi como mulher, como mãe, no meu primeiro trabalho de parto, o desconhecimento, a insegurança, a falta de apoio, mesmo com um companheiro presente, éramos muito novos, né? Então, a gente, ao vivenciar o trabalho de parto num hospital, nós ficamos desamparados. E aí muitas coisas aconteceram para que a evolução do trabalho de parto não fosse a nossa esperada. Então, naquele período, na primeira gestação em que eu vivi esse parto, eu fiquei 1 ano fazendo terapia para conseguir entender que não dependia só de mim, que havia todo um contexto que não tinha sido nem construído, nem internamente, nem de conhecimentos e nem da estrutura do hospital. Então, esses 3 movimentos ficaram evidentes para mim que não tinha essa estrutura dentro de mim, nem de conhecimentos, etc. Então, quando eu fui para esse curso de doulas, eu falei, nossa, foi isso que eu vivi. Então, eu preciso levar essas informações para outras pessoas. Não pode só ficar para essa gestante, porque a princípio eu não tinha essa ideia, né?
E até naquele momento eu fazia atendimentos e eu ainda não tinha nenhum foco, né? Porque sempre, você vai atender crianças, você vai atender adultos. Eu sabia que seriam mulheres, mas eu ainda não entendia a fase do feminino que seria, né? Certo. E quando eu fui para esse curso, eu encontrei a minha história, eu ressignifiquei a minha história e percebi que todo o conhecimento que eu tinha poderia ser maior ainda para que outras mulheres não vivessem a violência obstétrica que eu vivi, o desconhecimento e a dor desse momento, né? E aí os filhos, as crianças chegariam num outro lugar, né? Então, a princípio eu cheguei assim. Nós podemos então, no primeiro momento, compreender que uma das primeiras coisas que você pôde sentir foi: com esse conhecimento não precisamos ter tanto medo. Isso. Podemos ir para um parto de uma forma com mais, a gente sentindo-se muito mais protegida. Sim, porque com esse conhecimento nós saímos das histórias, né? Certo. Das histórias que são familiares, que são sociais, que falam que desde que o movimento cesarista chegou no Brasil, que falam que a cesárea é melhor do que um parto normal. Certo. Então, assim, eu consegui entender que a cesárea tem uma ótima função para uma emergências reais, e que o que eu vivi, por exemplo, não era uma emergência real. Eu poderia, com um preparo e com um apoio, ter conseguido passar por aquela fase de medo, que é uma fase natural da transição do trabalho de parto. Poderia, se tivesse amparo e conhecimento, não ter esse desajuste do medo, porque o medo vai ter, mas ele não precisa dominar, né? Principalmente quando é a primeira experiência. Primeiro filho. O primeiro filho. O medo faz parte. Faz parte, é o desconhecido, né? O primeiro momento que você conhece aqui, mas você não tem a memória física, né? A não ser do próprio parto. E muita gente não tem nem essa memória do próprio parto, porque acabou nascendo de cesariana também, e aí o medo acaba se tornando maior, porque aí não tem nem a memória do seu nascimento. Certo. Né? Só vou arrumar aqui, Aline, porque nós somos italianas, penso que sim. A gente fala com a boca, mas a mão também diz muita coisa. Diz. Pronto, salvamos. Então, foi esse o movimento, né? E aí você me perguntou também, então, quais os benefícios? Já fui contando um pouco, né? Sim. Tá certo. Vou continuar contando. É bem sistêmico mesmo, do jeito que vem, né? Isso. Então, o primeiro benefício que eu entendo que a doula traz é essa oportunidade de informação. Então, o que é que eu vou viver? Como é que isso acontece? Primeiro, no meu corpo. Segundo, dentro do sistema hospitalar ou residencial, depende da escolha da mulher. Terceiro, saber que a mulher tem escolha, porque no sistema do parto hoje no Brasil, várias mulheres não sabem que tem procedimentos em que você pode escolher, então a informação traz essa oportunidade de escolher como é que você pode, né, parir, como é o processo que tu queres. Em terceiro lugar, encontrar lugares emocionais internos de segurança e de conforto, que vai... O parto, ele é emoção, o parto é sentimento, o parto é sensação, toda a parte do cérebro límbico que atua no trabalho de parto, e por isso que também dá medo, porque não é controlado com a mente, que é o cérebro reptiliano, o cérebro lógico, racional, que dá conta, né? Sim. Então, o cérebro límbico, ele secreta um monte de hormônios para que haja dor, para a parte mental, cuidar da dor e deixar que o corpo faça o trabalho que ele tem que fazer. Perfeito. Então, tendo informação antes, tu consegue focar em ajudar essa mente que quer atuar no trabalho de parto e você dá foco para ela. Então, você desvia o seu querer fazer alguma coisa, porque você não vai fazer nada. Você vai tentar trabalhar contigo para que a natureza corporal, hormonal, atue. E aí você vai, com o cérebro racional e lógico, fazer várias coisas que podem aliviar, atenuar a tua dor, e com isso te dá foco, para você permitir que o teu corpo, de forma orgânica, traga o teu filho. Então, a força da criança é uma força que não depende da mente que traz um bebê ao mundo. Então, a doula, ela vai antes informar como é que isso acontece, né? As informações das fases do trabalho de parto, o que fazer em cada fase antes que o parto chegue, porque quando o parto chega, eu não posso ficar conversando com você, porque senão eu vou te chamar para a lógica racional, né? Sim. Então, quando o teu parto chega, você já fez os movimentos antes, você já vocalizou antes, você aprendeu a respirar antes, e aí no trabalho de parto, eu vou estar com a mulher fazendo alguns movimentos para sugerir.
Se ela quiser relembrar, né? Porque às vezes a mulher entra lá naquele movimento e fica lá e esquece que, mas para essa fase esse outro movimento vai ajudar mais. Então eu fico lá no trabalho de parto, relembrando alguns movimentos caso a mulher sinta, que faça sentido para ela, porque afinal de contas ela está no corpo dela e ela também tem intuição, tem o coração ligado com o do bebê, ela vai me mostrando também. Então a gente vai nessa relação sem fala, né? Então os movimentos ajudando, se precisar de uma massagem, os florais. Então já avancei para o trabalho de parto em si, né? O que a doula faz no trabalho de parto. Não, mas é assim mesmo. É isso, né? Mesmo, Então, eu penso na luz, se a luz está de mais, se a luz está de menos, se a comida materializa, se uma água materializa, porque, como eu disse, ela não vai pensar nas coisas, não é essa a ideia, mas se de repente ela vê, talvez ela aceite. Então, ela não vai esquecer de beber água, ela não vai esquecer de relaxar, de respirar. Então, durante o trabalho de parto, eu vou estar lá ajudando no conforto das várias fases que a mulher vai sentindo, inclusive nas fases de medo. É um acolher mesmo. É um acolher, é um acolher. Quantas horas forem necessárias, porque no trabalho de parto, isso também é algo que a gente trabalha antes com a mulher, é que o tempo do relógio não é o tempo do parto. E várias mulheres, né, hoje na vida que nós temos, estão acostumadas em bater cartão, tem hora para entrar, para sair, para comer, às vezes até para fazer xixi e cocô. Às vezes não faz as necessidades básicas. Então, a mulher que chega nesse lugar automático, ela vai precisar entender e pensar nisso antes. É readequação mesmo. É readequação. É readequação de toda uma estrutura para que num trabalho de parto você não fique esperando que o tempo, né? Já está na hora, está demorando demais, está demorando de menos. O relógio a gente esconde. E não dá para ficar com... O relógio é o biológico. É o biológico, é o biológico. Então, também desestrutura nesse lugar. Preparamos a família, nós fazemos aqui em Joinville rodas, toda primeira quinta-feira do mês, para que o casal venha, quem mais da família quiser vir, porque são novos lugares de maternidade, de cuidados com o bebê, do trabalho de parto, que todos precisam ouvir, então a gente convida a família como um todo para falar dessa história do tempo, porque senão a mãe, a avó, a bisa fica, meu Deus, mas já está na hora de ir para a maternidade, passou do tempo, fica pressionando a mulher e também traz essa insegurança. Okay. Então essas rodas preparam a família como um todo. E se tiver que pressionar, vai pressionar a doula, mas a mulher fica livre. Porque a doula é que está lá, não é? Para segurar um pouco isso. Isso, também, também. Correto, principalmente as mães que a dor, por exemplo, no trabalho de parto, ela é vista pela sociedade, falada socialmente como algo ruim. E aí a gente às vezes até trabalha com a mulher que essa dor, ela não é sofrimento. Ela é uma dor que vai ajudar a mente a trazer foco, então ela é boa e ela não vai ser exagerada, dependendo da história de vida da mulher, porque também tem casos em que a dor é exagerada por causa das memórias corporais que essa mulher traz, do próprio nascimento, da primeira infância, né? Então, geralmente a dor, quando ela é muito grande, a gente já meio que consegue, se conhece a pessoa com antecedência, conversar sobre alguns temas para que ela possa lidar. Não é que necessariamente ela vai tirar essa dor da frente, mas ela vai conseguir lidar caso ela apareça no trabalho de parto. Okay. E algumas mães, quando elas acompanham esse processo, elas têm dó. E alguns familiares têm dó. E a ideia da dó não cabe para um trabalho de parto, porque é a dor que traz o bebê. Agora, Aline, é assim, quando você respira um pouquinho, né? Eu ouvi agora nesse final de semana de uma aluna minha lá na nossa jornada, ela trouxe algo muito, muito importante, né? Estamos aqui com a Elimara, que é da turma também, a Fabiana. Ela trouxe algo maravilhoso do quanto ela teve uma informação tão importante do trabalho com a doula, com relação ao bebê e ao ato do nascimento, até com relação ao corte do cordão umbilical, por que se espera, essa questão do fluxo sanguíneo, como que é isso, quanto tempo que é importante, né? Então eu fiquei maravilhada, sabe? E foi isso que me motivou, falei, vamos buscar alguém que conte um pouco isso para nós, né? E falei, puxa, quanta informação, porque eu venho de uma geração onde o bebê nascia e você vai cortar o cordão umbilical, parece que era a primeira tarefa que tinha para ser feita, né? E a gente, hoje nós percebemos que está vindo um outro conhecimento, hoje não, né? Já vem de um tempo, um outro conhecimento, e me parece que quanto mais nós falarmos sobre isso e mostrarmos, mais bebês serão beneficiados
a partir desse conhecimento que ele vai ter toda essa pressa de fazer o corte desse cordão. Queria que você falasse um pouquinho como que você percebe isso, os bebês, né, quando nascem, como é que se lida com isso, né, enfim, acho que quero aprender mesmo com você, né? Tá, vamos lá. Primeiro que então, esses cuidados com o bebê no nascimento, eles fazem parte dessa chamada humanização, que é mesmo um movimento recente, por isso que para muitas pessoas é novo. Sim. Inclusive é novo para muita gente que está em hospital, então até é um movimento que a gente não encontra em todos os partos, tá? A gente consegue, em alguns hospitais, esse movimento aconteça, mas muito mais até residencialmente, porque se tem tempo, disponibilidade e as pessoas estudaram para. Então, o bebê que tem uma mãe que teve essas informações, primeiro que ela já vai estar num lugar diferente para esse parto, quando ele acontece. Então, para ele, o empurrar dentro da barriga da mãe para sair pelo canal vaginal já é a primeira força da vida, primeira impulsão de vida, esse é o primeiro desafio. E se ele consegue cumprir junto com a mãe, já é a primeira vitória dos dois. Então essa conexão já é fantástica, né? O primeiro imprint da mãe de ser visto pelo seu filho e da voz dela chegar até o bebê num ambiente silencioso, meu Deus, então uma criança ser recebida pela voz da mãe é maravilhoso, né? Então, num plano de parto, a gente já pede para que a gestante escreva, caso ela se interesse, que não haja fala na sala, para que a voz, somente a voz dela chegue para o bebê. Isso é muito importante. Se ela tiver um parto numa posição que ela consiga, ela pegar o bebê e que não ninguém da equipe toque no seu bebê. Antes dela. Então, ela já consegue segurar, olhar e falar com o bebê durante o nascimento. Nossa, até emociona. Eu vejo isso muito, mas é uma delícia, né? É que fica mais vibrante aqui com esse grupo. A Paula, que relatou para nós no final de semana, ela disse assim que daí no segundo, né, quando o bebê já veio, foi ela mesma quem pegou e trouxe e segurou. Ela disse que ela não conseguia descrever qual foi a emoção dela, né? Então, e você que vive isso, né, fica imaginando como que você segura isso, né? Esse momento é um momento que, assim, não tem como, arrebata a todos. Né? Parece que o divino se faz e se alguém tem dúvida, tá ali a prova. E o pagar para ver acontece ali. Então, esse olhar, né? Então, esse primeiro momento vir para o colo, porque nascer traz medo, traz insegurança natural. Então, você tem o colo da mãe para acolher. Eu vou acudir de novo, essa italiana. Ai, meu Deus. Vou ter que acudir de novo. Isso. Ter esse colo para acolher. E aí, quando o bebê sai pelo canal da vagina, alguns movimentos acontecem, por exemplo, para o benefício de uma saúde, né? Então, a pediatra pode até nos ajudar. Quando passa no canal da vagina, primeiro que o pulmãozinho já é espremido e todos os líquidos já vão sendo colocados para fora, então a respiração da criança ao nascer já vai ser diferente de um outro tipo de parto, né? Certo. Ao passar pelo canal da vagina, ela vai recebendo a microbiota, que são todas esqueci o nome da palavra, as bactérias mesmo da flora da vagina, que já vai protegendo a pele, que já vai colocando o bebê nesse lugar para que tenha menos alergia, já vai trazendo uma imunidade, né, para a pele do bebê. O sair, né, ele também permite que os ossinhos da cabeça já vão indo para o lugar, fazendo a formatação ideal, né? Então toda a composição neurológica do bebê já é estimulada, né? O próprio movimento da primeira respiração de um pulmão que teve o líquido já dispersado, já vai ser o primeiro treino da respiração e sem o desafio daquele líquido, né, que às vezes engasga. Então a saída do bebê também já vai ser mais tranquila, já não vai ser cheio de engasgo e de surpresa para quando há uma emergência, né? Então, a questão do cordão umbilical. Então, nesses primeiros momentos que a criança sai e vai para o colo, ela tem tempo de acalmar, de tranquilizar e de experimentar a respiração, né? Ela não é jogada na vida, respira. Não, ela ainda tem o cordão umbilical que está pulsando com o sangue da mãe, que permite que ela tenha alguns minutos de vida com o sangue da mãe, com a respiração, a oxigenação da mãe, para chegar com calma. Para chegar com calma, para entender o que está acontecendo.
E aí conseguir chorar, caso seja necessário. Hoje em dia é bem difícil eu ver um bebê que sai chorando como antigamente, que se acreditava que tinha que bater na criança, que estimular um choro, isso não é necessário. A criança pode ter a expressão dela. Até tem alguns bebês que naturalmente vêm bem molinhos sem respirar, porque lá dentro não respirava, né? E quando você permite o cordão pulsar junto com a mãe, ela fica minutos até a respiração vir, de fato. Porque está recebendo através do cordão, está bem protegida. Então, se espera hoje em dia o cordão parar de pulsar, e aí se sabe então que acabou esse elo que cumpriu essa função e que o bebê já pode ir para a vida, né, com o por si, e que a mãe também já pode se despedir da sua placenta, desse cordão. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é muito sagrado, né? É muito sagrado. É um momento é sagrado mesmo, né? Se faz tudo se saboreando aquilo, né? Devagar, com calma, com respeito, né? Porque é um ser que está chegando agora e merece esse respeito. Mas para ter esse respeito, a mulher precisa se informar antes, porque senão talvez ela nem saiba que existe tudo isso e que é possível. Eu aprendi muito com a Ana Paula, um abraço para ela, porque ela movimentou em mim um desejo imenso de contar mais para as pessoas, principalmente para as novas mães, né? As mães que não sabem. Ela me contava sobre, por exemplo, alguns exames. Eu olho aqui para a Elimara, né? Porque ela fica dizendo, não, vocês estão fazendo a tarefa aí direitinho, é isso mesmo, né? Sobre algumas coisas que se faz com o bebê, né? Que não passa por esse procedimento, né? Então, na hora assim, o que ficou no meu coração, eu falei, nossa, que atitude de amor, né? Ele pode dizer, nossa, puxa, eu vim para um lugar, estava muito bom lá na minha mãe, mas agora eu estou com ela aqui do lado de fora. Eu acho que esse negócio aqui que vai me acolher também é muito bom. A sensação que eu tenho é que o bebê começa também a fazer uma leitura de tudo, né? Do jeitinho dele, mas ele vai fazendo. Então eu fiquei maravilhada, sabe? Talvez a primeira infância, e principalmente esse primeiro momento, mentalmente a lógica racional não esteja lá, mas o que está lá é a sensação. Sim, e essa vai perdurar a vida toda. Sim, então, memória, né? A memória. Então, se a gente prepara esse ambiente nesse lugar de respeito, imagina que ser humano, né, vai chegar a uma vida adulta se desde esse primeiro momento chegou nesse respeito e nesse afeto da mãe, que a gente sabe tanto dessa mulher maravilhosa, né? Sim. Que significa na vida de um bebê. Sim. Né? E como tem sido para você, Elimara, desculpa, Aline, como tem sido para você passar por essas experiências, né? E depois acredito que você ainda vá ver o bebê, você ainda entra em contato com essa mãe. E, assim, quais são as percepções que vão ficando, assim? Porque são essas percepções do depois que faz você se fortalecer para depois passar por uma nova experiência, né? Sim. Às vezes você tem 2, 3 experiências acontecendo, não é? Sim. Eu me lembro da jornada que eu tenho que atender fulano, ciclano está para vir, não é? Como que é isso, assim? Percepções suas mesmo, as sensações que ficam em você. Olha, eu passei a acreditar e confiar na vida de uma maneira absurda. Porque uma coisa é a gente viver conosco, já que foi só a nossa experiência. Okay. Outra coisa é você ver tantas vezes, você fala, nossa, se existe uma coisa que funciona no trabalho de parto, é algo que é invisível, que é impalpável, que é intangível e que tem uma sabedoria, sabe? Então, essa sensação que nós temos no campo da vida, essa força da vida, é o que me faz relembrar a cada parto. E eu acho que eu consigo, na amorosidade e nessa acolhida de verdade que eu entrego para as famílias, fazer com que eles também vão caminhando para esse lugar, né? Então, eu percebo que a amamentação muda muito, porque a amamentação é uma entrega, é um desafio. Sim. Tem uma série de histórias acontecendo ali nesse lugar de nutrição. E funciona muito a mulher que consegue acolher esse filho nesse lugar. Ela deslancha melhor na amamentação, a sensação de confiança em ser mãe, em dar conta de vários desafios que vão aparecer. Sim. É outra. Então, ela passou porque o trabalho de parto tem várias fases, não são à toa. É para preparar para todas as fases da maternidade, né? Então, se a gente consegue construir isso, ela também vai estar numa sensação de felicidade, diminuir as depressões pós-parto. Não que a melancolia não vá acontecer, porque faz parte da fase de transição de renascer.
Mas sintomatizar numa dor profunda, numa depressão... Isso já diminui. Já diminui muito. Então... E até onde vai a questão de você precisar da doula, estar com a doula? Até que ponto a doula continua lá disponível para o que seja necessário? Aí vai depender da especialização que a doula tem. Comigo... Ah, é? É, porque tem doula que só atua no trabalho de parto. Certo. Ela prepara antes, vai no parto, depois faz um fechamento pós-parto e não tem mais Tá tudo como certo. ajudar, tá tudo certo. Então eu fiz especialização em amamentação, para ajudar nos desafios da amamentação. Certo. Por ser psicoterapeuta, se no puerpério ela ainda vem desafios à tona, né? Sim. Que tratam da história dela, eu posso ajudá-la também e vou até a casa dela. Então, pela minha profissão, eu ainda posso acompanhar essa mulher em vários desafios dessa adaptação com a criança. Mas a princípio, como doula de parto, mais uns 2, 3 encontros depois do parto. E aí, a princípio, quem só é doula faz isso. Mas eu fico disponível para a família. Para mais um tempo, né? Para mais um tempo. É. Para ofertar esse amparo por mais um tempo. Ok. Você quer contribuir com algo, Elimar? Eu quero perguntar. Tá. Como que faz para poder, como Acho é que a podia percepção pegar. de você do diferenciar, né? Que mulher está, que mãe vai estar ali chegando, mãe que vai estar chegando de novo, né? Que ela pode receber o cuidado da doula, independente de ter ou não ter um trabalho por trás de uma equipe médica. Então, por exemplo, né? Como que foi o pré-natal, o desenvolvimento dessa gravidez, ela tem um histórico anterior, não, de um diabetes, essa mãe que tem diabetes, essa mãe que tem o risco de uma eclâmpsia, essa mãe que o bebê de repente teve alguma alteração lá no intraútero, ela pode receber os cuidados dessa doula. Essa doula ela pode estar junto com uma equipe pediátrica e obstétrica. Como que está esse trabalho? É uma curiosidade minha mesmo. Ok. Maravilhosa pergunta, né? Nossa, me parece que o que vem uma pergunta no sentido de como é que nós podemos integrar todas essas habilidades e funções em prol de uma vida, né? Isso. Como que isso se dá? Que a sensação inicial que eu tinha, né? Até de algumas amigas enfermeiras obstétricas e tal, que parecia que a doula, ela só pode entrar se for aquela gestação super tranquilinha, que todo mundo dá conta, que vai nascer, aquela que nasce sozinha, independente de quem vai estar do lado, né? Então, eu acho que eu ressignificar isso aí. Aí entra a história dos 1000 dias de vida, do microbioma, do que você pode mudar em toda essa história desse bebê, dessa mãe, do permitir lactar, com grande amor, com medo de botar esse bebê no peito e esse bebê abocanhar essa mama para receber todo aquele amor que a mãe tem para colocar, né? Então, acho que essa é uma coisa que para mim é muito importante. Eu sou pediatra de formação, amo a neonatologia, assim, também para mim foi um dos maiores encantos, né, de você viver. Eu tive a oportunidade de nascer pelas mãos da minha avó era parteira, né? Então, nasci dentro de casa, tenho certeza que foi recebida assim Por isso que cuida, com né? muito amor, sabe? E vi dentro de muitas maternidades, realmente, o parto bem técnico, forte chamada, né? Então, eu acho que isso aí eu gostaria que você nos entregasse, sabe? Como que está isso aí com essa medicina antiga, mas que eu acho que pode estar bem alinhada. São possibilidades mesmo, né? Na verdade, assim, a pergunta da Elimar é como é que a gente faz essa ponte, né? Ou como ela sente que essa ponte está acontecendo lá, né, no hospital. Porque eu acredito que nós estamos tendo uma medicina voltada para mais cuidados, né? No sentido de observar mesmo como é que a gente pode fazer de tal forma que em tudo haja amor e essa criança venha para o mundo de uma forma. Então, a pergunta é, como é que lá no hospital isso está acontecendo, não é isso? Hoje, o
que está acontecendo ainda não é esse ideal que a humanização traz. Então, 80% ainda dos atendimentos não tem esse movimento que a gente está querendo ou que vem, que eu acompanho, né? Então, ainda é um número muito alto. Se a gente pensa também que no caso do atendimento privado e que é pago, aí esses 20% acontece. Mas a maior parte da população não tem acesso nesse lugar, nessa qualidade. Então, mesmo esse atendimento que é pago e que eu faço parte, porque a doula não é um trabalho que o sistema SUS oferte, né? Então, é um atendimento privado. Nesse lugar ainda, na minha cidade, que é onde eu atuo, ele ainda não é também integrado toda a equipe. Muitas vezes, nem a própria equipe hospitalar tem essa integração conosco. Existem hospitais aqui em Joinville em que a gente ainda não é bem-vinda. Então, assim, o sonho da humanização é essa horizontalização dos serviços que a gestante oferece, em que todos eles são importantes e todos precisam estar nessa conversa, porque o indivíduo é um só. Mas isso ainda não acontece, a conversa não flui. Então, eu tenho aqui uma pediatra em Joinville, que é bem humanista, que a doutora Georgia, quero até, né, partilhar, desculpa, claro. Não sei se... a doutora Georgia, que ela me conheceu, ela usa os produtos da essência materna, indica os produtos naturais para as mães e para os bebês, indica para a orientação da amamentação, porque ela também sabe que nem sempre todas as doulas têm também essa formação de terapeuta que eu tenho e que pode também ajudar nos processos que vão para além da pega, mas que tem a ver com ferramenta e emocionais, e história da família. Então, ela me encontrou, a gente conversou e aí ela faz indicação. Mas a ideia é que mais profissionais entendam melhor o que cada uma de nós faz, para que a gente possa compor essa equipe que vai beneficiar essa mãe, essa família, esse bebê. Sim. Mas ainda não é uma verdade que chega a todos, tá? Ainda é pouco, infelizmente. Mas uma coisa que a gente pode, já precisamos já ir fazendo meio que um fechamento, né? Mas a gente pode ficar numa certeza de que já temos um começo. Sementes, né? As sementes estão sendo lançadas isso. E precisa confiar, não é? Sim. Se temos 20% acontecendo dentro de 100%, bom, nós já temos 20%, né? E aqui eu fico pensando, não, Aline, que maravilha isso que você traz, dessas formações que te dão essa estrutura, né? Eu fico pensando, uma doula curada na mãe... uma doula curada no pai, vai lidar melhor com esse pai, no sentido que esse pai fica aflito, principalmente quando é o primeiro filho, vê a sua senhora lá, e eles ficam mesmo, e é natural que fique, não é? Fica numa certa apreensão. Então, a maravilha que é alguém que tem essa compreensão sistêmica, né? Que dá combate aos olhos, por exemplo, e vê lá aquela vozinha que muitas vezes é parteira, e que você não vai furtar-se a ter uma pessoa dessa junto com você. Por favor, né? Venha, né? Venha, e é muito bom essa avó, não é? Enquanto nós ficamos e aprendemos, inclusive, com ela, não é? Mas eu fico assim maravilhada o quanto que, de fato, nós estamos vivendo um momento muito sagrado, muito particular, assim, no sentido de que novas frentes estão chegando e nós estamos encontrando pessoas que estão com essa disponibilidade, né? Você está aqui, né? E assim como você, tantas outras doulas, né? E ao mesmo tempo a gente pensa nos bebês que vão nascendo, né? De volta com essas parteiras, com essas doulas, né? Eu fico imaginando o quanto que uma doula que pode ter esse conhecimento está contando lá para essa menina e essa avó está lá e muitas vezes eu sei de um caso que a avó disse, nossa, eu nem pensei que poderia fazer isto e isto antes para ela poder amamentar direito, né? Por isso que nas rodas as avós, quando vêm, elas ficam maravilhadas, ela fala, não tinha no meu tempo isso. Isso, nem e sabia, pedem, né? para depois que o bebê nasce, continuar vindo na roda. Posso continuar vindo mesmo depois que ele nascer? Claro, por favor. Que maravilha, não? Nossa, Aline, assim, é um movimento de muito amor, assim, em mim, né? Eu tive a felicidade de ter a minha primeira filha de parto normal e meu segundo, infelizmente, né? Enfim, foi cesárea e a gente sente uma diferença muito grande na primeira infância, em tudo com aquilo que agora a gente vai lembrando, a gente vai dizendo, é uma possibilidade que tenha sido isso, uma possibilidade que tenha sido aquilo, né?
Bom, de qualquer forma, Aline, eu quero dizer a você que deixar para você uma bênção especial, né? Pedir licença aí para sua mamãe e que você, né, encontre mesmo toda essa coragem. É uma coragem que te põe numa possibilidade, porque o amor te faz fluir, não é? E eu quero que você, para encerrar, deixar aí o que você quiser dizer. Acho que a gente fica feliz aqui com a doutora Elimara, né, que pôde também te trazer uma pergunta que vai esclarecendo. E talvez a gente pudesse até dizer para médicos, né, e médicas que confiem nisso, né, que é uma doula que está lá a serviço. Não estamos contrariando nada, não queremos tomar nada absolutamente de ninguém. Pelo contrário, nós queremos assim, que os procedimentos que sejam necessários para a criança no momento que ela vem, que eles sejam feitos, sim. Às vezes é preciso, não é? Sim. Tem que ver o nariz, tem que ver o olho, tem que ver, né? Mas existe uma porcentagem de crianças que não precisam desses procedimentos, né? E eu sinto, sabe, Aline, que a doula veio junto com as parteiras, que parece que estão renascendo aí, né, as parteiras, que é maravilhoso. Nós estamos trazendo de novo um apelo, né, um pedido, um chamado, né, de dizer, olha, nós precisamos olhar diferente para essa parturiente. Precisamos olhar diferente para esse bebê que está vindo, né? Por exemplo, né, não permitir tantos flashes, tantas coisas que são feitas na hora, né? A judieira que é para essa criança, né? Sei que algumas pessoas ficarão bravas quando a gente fala isso, mas a gente corre esse risco, mas estamos aqui também para falar por essa criança que, se ela soubesse manifestar, ela diria, escuta, dá para apagar a luz? Né? Ela diria isso. Então, o ar-condicionado, ela está trazendo aqui, né, o ar-condicionado. Então, Aline, querida, o que você quiser dizer para nós, para a gente ir encerrando isso, e antes faça um convite a você. Podíamos combinar uma roda lá em Curitiba, não é? Ia ser muito bom, de repente, até um dia que o grupo esteja, ou uma roda mesmo com mulheres, com avós, eu penso que vai ser muito bom. Sim. E aqui é tão pertinho, né? Claro. Então tá bom. O que você quiser, Aline. Primeiro eu quero agradecer a sua generosidade, essa sua entrega à vida, né? Essa oportunidade que você dá da gente expandir as compreensões sobre muitas coisas, né? Isso mesmo. E quero dizer aos médicos, né, que a humanização, ela vem para que alguns saberes ancestrais consigam fazer essa transição para o hospital. Então, a ciência, ela veio e trouxe muitas coisas boas. E agora é o momento da gente casar o melhor dos dois mundos. Então, a doula, ela faz essa transição, esse pedacinho do pezinho lá e do pezinho aqui, e essa conversa fica melhor quando a gente une os mundos, né? Então, não é para tirar espaço, não é para invalidar trabalho. Ao contrário, é para que essa vida, né, dessa mãe, desse filho, desse pai, estejam protegidos. E não como ele não vai respeitar, não é isso. É só esses mundos que podem hoje se casar nas suas melhores versões. E que a medicina é maravilhosa e os saberes ancestrais também são maravilhosos. Então, esse respeito com a mulher, sempre como protagonista, é que é o ideal. Então, o médico, ele conseguir ver essa mulher, identificar e aceitar as suas escolhas e com a medicina amparando no melhor cuidado e respeito. E que assim fica bom, né? Assim fica gostoso. E me coloca à disposição para os médicos de Joinville, para que a gente possa sentar e conversar. Eu morro de vontade, sabe? Quando eu vejo um médico chegando para, mesmo que fazer uma cesariana, que eu acredito que ele está fazendo o melhor dele, que realmente é para salvar aquela vida, naquele momento precisa, eu fico morrendo de vontade de chamar aquele médico para conversar depois, porque naquele momento a gente faz uma equipe tão maravilhosa e eu sou tão sensitiva e eu sinto todo aquele amor presente e depois a gente não conversa como é que pode expandir esse cuidado, né? Essa gestação que ele está lá conversando com a mulher todo dia e eu também, por que a gente não consegue também dialogar entre nós, né? Então o desejo da minha alma é esse. Quem sabe esse vídeo leve, né? Esse desejo aí. Ok. Algum compartilhar, Elimara? Eu penso que se você pudesse falar aqui, eu ficaria feliz. Sente aqui conosco.
Isso que é muito maravilhoso, isso aqui é um sim. presente, né? Meu Deus. Ter uma médica aqui conosco, né? Sabe que para mim fica uma coisa bem legal que você falou, sobre não só o ancestral, mas eu acho que sobre a questão do científico junto com o natural e um amor envolvido. Né? Porque eu acho que quando juntou tudo isso, você deu de um lado o científico que ampara se tiver alguma coisa patológica, a hora do sinalizar, né? Porque a minha avó parteira, ela não tinha esse olhar. Ela podia até dizer assim, nossa, tem alguma coisa estranha, mas ela não sabe como é o hormônio, ela não sabia o momento exato, né? Aí tá tendo uma bradicardia, tá tendo uma taquicardia, né? Pronto. Aí ela fez o completamente natural. Sim. Né? Ela estava ali para amparar. Quando junta a doula para mim, do que você me trouxe, ela junta um ser científico, que estudou, que conhece uma anatomia, o fisioterapeuta que está aí atrás junto, né? Sim. No caso de você, que se permitiu, junto de tudo isso, deixar, olha, eu te dou o teu amparo que você precisa, mãe, confia, né? Porque eu dou o amparo que você precisa científico, a gente vai junto no que precisar, e se de repente tiver alguma coisinha a mais, a gente pode ter um suporte a mais da medicina, do que tiver, né, dentro de um hospital. Eu acho que ter um bom senso. Porque eu acho que o que ficou um tempo é que parecia, eu vou te dar uma impressão do que eu conheço de alguns colegas, do que parecia assim, a doula veio, né, só para tomar isso, mas assim, nossa, quanta responsabilidade de colocar no lugar que de repente vem e não vai ter o cuidado se esse bebê ou se essa mãe precisar, né? Então, há um científico na doula, ela tem bom senso, ela tem, vai trazer de uma forma bem harmoniosa para poder fazer. E sabe o que me pareceu também? Que a doula ela pode estar muito, mesmo no parto cesáreo. Sim. Porque terminou, né? Por algum motivo, foi necessário. Motivo, esse foi o desfecho. Foi, exatamente. Mas essa mãe ela está virando uma lactante que precisa continuar e esse bebê está precisando, começando a sair da respiração placentária para a respiração desse pulmão que está começando a fazer essa transição legal, desse pulmão que está começando a reabsorver todos aqueles líquidos que estavam ali e chegar a poder dizer, opa, estou amparado. Então, gratidão. Obrigada por ter vindo aqui, gratidão por ter me convidado. Amo. Que trio. Obrigada. Muito obrigada. Servir a vida é bom, não é? Servir a vida é bom. E assim, né? Servir a vida com conhecimento, com possibilidade, responsabilidade, né? Porque com o amor e com né? afeto, né? É, mas precisa responsabilidade. Aqui Responsabilidade. né? Não brincar com a vida, né? Não dá. Não dá pra gente achar que o médico ele é bem-vindo sempre. Assim como também vamos ter médico vai dizer, ó, a doula é bem-vinda sim. Enquanto estamos cuidando lá, ela está cuidando aqui. Ela dá um suporte também para essa família, fica bem bom, né? Essa então, vida que nasce, ela vai trazendo tantas vontades, né? De todos que estão aí. Explosão de amor. Muito bom. Então é isso, meus queridos. Tivemos a oportunidade aqui com a Aline e também com a Elimara. Para mim foi um presente maravilhoso. Um agradecimento especial para a Darlene, né, que preparou esse ambiente tão gostoso e bonito para nós falarmos sobre algo tão lindo, né? Que é maternidade, que é vinda de criança. Então, eu fico aqui compreendendo que a nossa roda já está confirmada para Curitiba. É uma questão só de combinarmos. Darlene, anota aí na agenda, porque vamos fazer isso, né? Então é isso. Nós deixamos aqui um abraço e esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Um grande beijo. Tchau.